Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Natal e estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Nós já falamos aqui, mas vale a pena recordar que o Natal não é apenas a festa do nascimento de nosso Senhor. No Natal, nós celebramos 5 manifestações de nosso Senhor. A primeira manifestação na carne, quando Ele, o Deus eterno, se faz homem, nasce entre nós. A segunda manifestação, a manifestação na família. Ele não apenas se fez homem, mas se fez homem numa família. Ele não apenas se fez criança, mas ele assumiu a realidade familiar. A terceira manifestação é que ele é uma criança verdadeiramente nascida de uma mulher, que é a sua verdadeira mãe. Foi na festa de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós chamamos de missa de Ano Novo, que é celebrada no dia 1º de janeiro. E a quarta manifestação é hoje, Jesus que se manifesta como o Salvador dos pagãos, representados pelos magos, pelos 3 reis magos, que trazem os seus presentes e o adoram. E a quinta manifestação será no próximo domingo, na festa do batismo do Senhor, quando Jesus se manifesta como o Messias esperado. Pois bem, são essas 5 manifestações que compõem o tempo do Natal. Pois bem, debrucemos-nos então sobre a festa de hoje, Jesus que se manifesta como o Salvador dos pagãos. A primeira leitura de hoje nos apresenta essa profecia de Isaías, que diz que virão muitos povos de lugares distantes para adorar o Senhor, para adorar o Messias. Diz aqui no versículo Isaías capítulo 60, versículo 3: os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti, chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Então essa grande multidão que significam os povos que vão adorar o Deus verdadeiro, que se converterão, que necessitam se converter ao Messias, ao Filho de Deus, ao menino que se faz um de nós, para a nossa salvação. Na antífona e no salmo de hoje, nós ouvimos: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Então aqui nós vemos o que? A perspectiva universalista. Jesus não é salvação simplesmente para os católicos ou para os cristãos. Jesus é o Salvador de todos, de modo que não apenas os católicos, nem apenas os cristãos necessitam de reconhecer Jesus como seu Salvador, mas todos os povos precisam se converter a Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. Daí vem, meus santos, a perspectiva missionária de toda a igreja. Isto é, nós precisamos nos empenhar, cada um no seu estado de vida e de acordo com o seu chamado, mas precisamos nos empenhar para atrair o maior número de pessoas para a salvação que só está em Jesus Cristo. Que nós não caiamos naquela loucura de dizer que toda religião é boa, que o que importa é que nós tenhamos um coração bom, quando a fé católica nos ensina que precisamos, sem dúvidas, ter um coração bom, mas o coração só é bom verdadeiramente quando adora nosso Senhor Jesus Cristo. Nos Atos dos Apóstolos, apenas pegando, poderíamos pegar dezenas de passagens da Sagrada Escritura.
Mas nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, nós podemos ouvir, nós podemos ler: nenhum outro pode proporcionar a salvação. Nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro nome. Nenhum outro pode proporcionar a salvação. Não há outro nome debaixo do céu concedido aos homens pelo qual nós possamos ser salvos. Então não há salvação em um outro caminho. Não há salvação em uma outra religião. Só há salvação em um único nome, em uma única pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que esta afirmação, levada a sério, faz com que duas realidades despontem na nossa alma. Primeiro, o empenho, então, de nós nos empenharmos para que outras pessoas se convertam a Jesus. Os espíritas, os ateus, os muçulmanos, os judeus, isto é, queremos que eles aceitem Jesus, porque não há em nenhum outro nome a salvação. Ninguém pode encontrar salvação a não ser em Jesus Cristo. E esta fé, ela está presente na Igreja Católica há mais de 2000 anos. É de tempos recentes essa moda que entrou de até mesmo católicos dizerem: não, mas não é assim, né? A gente pode se salvar também por outros caminhos, quando o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Quer dizer, ou Jesus está correto, ou a Bíblia está correta, ou os 2000 anos dos cristãos expressam a verdade, ou eles mentem. Ou isso é uma mentira, que o que importa mesmo é cada um fazer o bem, independentemente da religião a que pertença, independentemente ao Deus que adore, quer adore ao Deus verdadeiro, quer adore aos demônios, a outras divindades. Não importa. Esta não é a fé católica. Pois bem, a primeira leitura profetiza essa realidade por meio do profeta Isaías. O Salmo enfatiza novamente. São Paulo, na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Efésios, ele diz: os pagãos são chamados à salvação em Jesus Cristo, porque os judeus achavam que a salvação seria apenas para eles. Então São Paulo, como um judeu convertido a Cristo, diz: olha, a salvação não é apenas para nós que nos convertemos a Cristo, mas para todos os pagãos. Então os pagãos precisam se converter. É por isso que São Paulo se dedicou com tanto afinco e com tanta determinação pela conversão dos povos. Por quê? Porque ele sabia que se eles continuassem adorando os demônios, eles iriam para o inferno. Ele sabia que se eles continuassem voltados para a sua idolatria, renegando Jesus Cristo, eles se perderiam. Ele sabia que eles necessitavam de conhecer Jesus para que abrissem o coração para a verdadeira salvação dada por Deus aos homens. Meus irmãos, repito, se nós levarmos em conta de verdade estas palavras, a nossa atitude, até mesmo com os nossos familiares, será diferente. Nós não seremos tão indiferentes, isto é, pouco apostólicos, pouco missionários, porque não, no final, vai todo mundo ser salvo. Não é isso o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, os santos, a tradição de mais de 2000 anos, nos chama a viver com responsabilidade a nossa fé e a transmiti-la para o máximo de pessoas. Pois bem, e no Evangelho, vimos a primeira leitura, vimos o Salmo, a segunda leitura, e o Evangelho, que fala então desses
reis magos, desses pagãos que saíram da sua terra, que receberam de Deus um sinal visível pela estrela e um sinal interior, um sinal exterior, a estrela, e um sinal interior, porque não é somente viu uma estrela e saiu seguindo, se eu seguir essa estrela eu vou encontrar Deus. Eles souberam interpretar, isto é, houve uma graça de Deus que lhes tocou o coração, que eles interpretaram que aquele sinal exterior era indicativo de que o Rei dos Reis haveria de nascer e eles precisavam adorá-lo. Então eles fazem o quê? Eles abandonam a sua terra e fazem aquela viagem longa, cansativa, levando o que eles tinham de melhor para adorar o Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores, aquele que deveria ser adorado. E diz que quando eles chegam à casa onde a Virgem Maria já não estava mais na gruta, estava numa casa, chega à casa, encontra o menino e Maria, sua mãe. Isto é, aqui também nós poderíamos dar mais um passo, né? Encontra-se de verdade Jesus sempre com a Virgem Maria. Diz aqui, versículo Mateus capítulo 2, versículo 11, quando entraram na casa, essa casa é símbolo da igreja, quando eles entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram, e lhe ofertaram ouro, para representar que ele é rei, deram incenso, porque ele é Deus, e o adoraram, e deram mirra, porque eles sabiam que ele haveria de morrer para a nossa salvação. Meus irmãos, o que é que isso na prática tem a nos ensinar? Esta centralidade de Jesus. Isto é, esses reis magos, esses pagãos que se convertem a Cristo, são uma figura de que nós precisamos também, não apenas nós nos converter, mas nós precisamos atrair os pagãos para que se convertam a Cristo. Imagine, meus santos, nós temos aqui no Cristo Rei 2 missas, uma às 7 da manhã e uma às 7 da noite. Na nossa igreja, sentados, cabem em torno de 800 pessoas. Digamos, esperamos que outros participem em outras paróquias, em outras comunidades, mas estamos cientes de que a grande maioria não vem à igreja. Se não são pagãos, são pagãos na prática da vida e que estão caminhando para a própria perdição. Quando Nossa Senhora apareceu às crianças em Fátima e disse que as almas se perdem, que as almas caem no inferno, como os flocos de neve caem no chão, ela não estava brincando. Não foi para colocar medo no coração daquelas crianças que ela falou aquilo. Ela falou para 3 crianças: as almas se perdem, a quantidade dos que se perdem é como os flocos de neve que caem sobre a terra. Quer dizer, e aí nós simplesmente achamos que podemos viver indiferentes, sem evangelizar, sem atrair as pessoas e ganhá-las para Deus. E pior ainda, achamos que elas vão se salvar. Quer dizer, não é um egoísmo, que já seria terrível, de quem diz: eu vou me salvar e eles vão se perder. É pior ainda, é uma loucura de dizer: não, eu vou me salvar e eles também, porque o que importa não é Jesus, o que importa é que façamos o bem, simplesmente. Meus irmãos, mas se nós olharmos para os primeiros cristãos, vamos aqui voltar para os
2 primeiros séculos do cristianismo, os cristãos morriam porque acreditavam que praticar outra religião que não a de Cristo os levaria ao inferno. Os cristãos morriam exatamente por isso, porque o que é que, por exemplo, era pedido quando os cristãos eram presos, para saber se ele era cristão ou não, pedia que eles pegassem um punhado de incenso e jogassem em um braseiro, com a imagem de um ídolo ali. Aquele gesto seria um gesto de adoração. Se eles fizessem isso, eles não morreriam, eles não seriam presos, eles não perderiam os bens e eles não morreriam. E os cristãos sabiam que fazer isso, que praticar uma outra religião que não a de Cristo, lhes levaria ao inferno, e eles preferiam morrer a fazer este ato de idolatria. Percebe como é sério? Como é sério afastar-se, não conhecer a religião de Jesus Cristo. Imagine, meus santos, os missionários. Para que, se é verdade, pense comigo, se é verdade que toda religião é boa, que não tem problema nenhum, para de exagero, padre, o que é que tem ser espírita? O que é que tem ir para um terreiro de umbanda, de macumba, de candomblé? Não tem problema. O que é que tem se você é da Sechonoye, se você é de alguma religião indígena, se você é muçulmano? Não tem problema, imagine, para com isso. Ora, para que é que os missionários sairiam de suas terras para evangelizar, por exemplo, as Américas? Nós continuaríamos pagãos. Meus irmãos, vocês sabem como que era a vida, por exemplo, dos missionários portugueses, quando saíam de Portugal para vir evangelizar os índios, porque eles acreditavam que se não evangelizassem os índios, eles iriam para o inferno, os índios iriam para o inferno. Era esta a fé, e esta fé que os cristãos carregaram sempre. Então, porque eles acreditavam nisso, de que não há um outro nome debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, porque eles acreditavam que ao nome de Jesus, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10, que ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho em adoração, eles saíam de Portugal e vinham para cá, em caravelas, em naus, que segundo as estatísticas, de cada 3, uma afundava. De cada 3 caravelas, uma afundava. 40% da tripulação morria numa viagem, hoje em dia, de São Paulo para Lisboa, você gasta 10 horas de avião. Em 1500, gastava-se mais ou menos em torno de 40 dias. 40 dias sem tomar banho. 40 dias restringindo-se a açúcar, batata, cebola, vinho e pão mofado. Em torno de 40 dias, a sua dieta era essa. Então 40% morria por quê? Ou morria pelas guerras, pelas invasões dos piratas, que vinham assaltar aqueles navios, ou de escorbuto, aquela doença causada pela ausência de vitamina C, que apodrece as gengivas, os dentes caem, e a pessoa morre de hemorragia. Dormiam lá nas galés, na parte reservada ao dormitório, num ar fétido, as pessoas sem dormir, as pessoas sem tomar banho, ali naquela parte, sem ventilação nenhuma, porque o ar entrava pelas frestas da madeira dos navios, jogados ali,
entre fezes, porque eles defecavam ali mesmo e jogavam, esvaziavam os pinicos no mar, dormiam ali de qualquer jeito, naquele ar fétido, úmido, porque a água entrava por entre as frestas, e eles se submetiam a tudo isso, por quê? Porque eles iam levar a salvação aos índios, aos indígenas. Percebe, meus santos? Ora, se é assim, que todo mundo se salva, para que é que eu vou me submeter numa viagem que nem vivo sei se irei lá chegar, para evangelizar quem já está salvo? Para que é que eu vou me sacrificar tanto assim? Com a comida terrível e tão restritiva, com hábitos de higiene terríveis, né? Sem banho nenhum, e aí piolhos, pulgas e percevejos proliferavam. A comida nem sempre era suficiente, e quando a viagem acabava demorando mais do que o previsto, eles comiam os ratos que eram abundantes nas caravelas, porque ou era comer, ou era morrer. Vocês podem imaginar o ambiente, e eles a isso se submetiam, porque eles iam levar a salvação para aqueles povos, obedecendo ao mandato de nosso Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá vergonha quando nós olhamos para os nossos irmãos católicos do passado e vemos a superficialidade, o relativismo e a indiferença no qual hoje em dia vivemos. E dizemos com a cara mais lavada: não, o que é que tem assim? Alguém diz assim: eu sou espírita, e você ouve assim numa boa, é o seu cunhado, é a sua cunhada, é a sua tia, é o seu irmão. Quer dizer, eu estou indo para o inferno. Você diz: que legal, interessante. Qual é o centro espírita que você frequenta? Quer dizer, você não se compromete. Então, a partir de agora, não é que você vai brigar com aquela pessoa, nem querer já convertê-la de imediato, mas, meu Deus, eu preciso rezar, fazer penitência pela conversão dessas pessoas, porque elas estão se perdendo. Nossa Senhora, volto novamente, que disse às crianças em Fátima: muitos se perdem, porque não há quem por eles, pelos muitos, faça penitência. Isto é, por que eu vou fazer penitência se todo mundo está salvo? Entende? Quer dizer, ou nós voltamos para a fé católica, para a fé de sempre, para a fé de 2000 anos, ou nós, meus santos, nós iremos rir dos mártires, nós iremos rir dos missionários, nós iremos rir dos nossos irmãos que estão morrendo ainda hoje no Oriente Médio, porque eles continuam morrendo, mas não se divulga tanto como há alguns anos estavam divulgando. Cristãos queimados vivos, pai, mãe e filhos, porque eles preferem ser queimados vivos a renunciar à fé católica. Eles preferem ser queimados em jaulas. Nós temos vídeos gravados de cristãos sendo queimados em jaulas no YouTube, mas que já foi retirado porque é uma cena violenta. Por quê? Porque eles preferiam ser queimados vivos a renunciar a Cristo e se tornar muçulmano. E os nossos irmãos mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, que para não se tornarem protestantes, foram mortos, e eles cortavam os órgãos genitais das crianças, dos filhos, e matavam os pais, engolindo os órgãos genitais dos próprios filhos. Horrível, repulsivo de falar e de ouvir, mas eles preferiam isso a perder a própria fé. E Mateus Moreira, para quem aqui é do ECC, está lá no caderno do ECC, dos encontros, que morreu tendo arrancado o coração pelas costas, gritando: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Que ele preferia morrer a renunciar Jesus
na Eucaristia, a verdadeira igreja. Meus irmãos, celebrar o dia da Epifania, a festa de Reis, é celebrar essa catolicidade, esta centralidade de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro Deus, não há salvação em nenhuma outra religião, a não ser aquela deixada pelo próprio Filho de Deus, de modo que nós precisamos exorcizar das nossas vidas todo espírito de relativismo. Eu não estou aqui dizendo que você deve, a partir de hoje, se tornar intransigente e desrespeitoso. Eu estou dizendo que você precisa, movido pela caridade, precisa ganhar os seus irmãos para Cristo. Eu estou dizendo que você, com todo respeito, mas com toda clareza, você precisa professar sua fé católica. Não há uma outra igreja fundada por Deus aqui na terra, que não aquela em que nós encontramos Jesus com a sua mãe, a Virgem Maria, a Igreja Católica. Professar a fé com todo respeito e com toda a clareza de que não há e não se salvará, ninguém se salvará por causa do espiritismo, por causa do islamismo, do hinduísmo, do Sechonoye, do seja lá o que for. A salvação só existe em nosso Senhor Jesus Cristo, e se nós queremos encontrar Jesus, nós precisamos nos voltar para a sua igreja. Então isso, meus santos, nos leva a uma vida mais apostólica, isso nos leva a uma vida de maior coerência, isso nos leva também a, com todo respeito, mas repito, com toda a clareza, ensinar a nossa fé aos nossos filhos e aos nossos amigos, por caridade. É caridade. Imagine se nós descobríssemos a cura para o câncer. Mas existem outras pessoas que falam de outros remédios, mas você sabe que só aquele remédio cura de verdade. Aí você diz, não, mas eu não vou dizer que só este remédio cura, porque os fabricantes dos outros remédios vão ficar constrangidos, vão ficar magoados. Então eu vou dizer, todo remédio cura, quando na verdade só um cura de fato. Ora, apliquemos isso para a religião. As religiões não salvam. O islamismo não salva. O islamismo por si, ele leva para o inferno. O espiritismo por si, ele leva para o inferno. A Umbanda por si, ela leva para o inferno. O judaísmo sem Cristo, em si, renegar Cristo, ele leva para o inferno. Só em Jesus Cristo nós encontramos a salvação. E Jesus Cristo deixou sobre a terra uma única igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, esta é a fé de 2000 anos. Eu tenho consciência de que muitos aqui estão ouvindo isso, quase que se contorcendo, dizendo, gente, mas que é isso? Em pleno século 21, o padre está dizendo isso? Pois é, que pena que só poucos em pleno século 21, repitam a fé, que há 20 séculos era tranquila de ser repetida, que foi repetida por nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, quem não está comigo, quem comigo não recolhe, espalha. Eu sou o único caminho, a única salvação, a única verdade. Nós precisamos voltar à nossa fé, voltar a pregar a nossa fé, e voltar a fazer penitência e rezar, para que outros voltem e se convertam à verdadeira fé. Quando na missa, na oração eucarística, eu direi daqui a pouco, rezemos agora pelas pessoas vivas, nós vamos rezar de verdade, não é rezar simplesmente pedindo que ele ganhe um emprego, alcance um emprego, ou que tenha um casamento, encontre uma mulher para se casar, ou seja curado daquela doença. Vamos pedir a primeira coisa, Senhor, a conversão da minha família, para que a minha família se converta, para que os meus familiares se tornem católicos de verdade, que reconheçam a Cristo como a sua salvação. É esta a caridade primeira,
e que nós católicos nos esquecemos. A gente reza, eu fico às vezes pensando, quando eu digo, rezemos aqui pelas pessoas vivas, e aí nós fazemos um silêncio, eu me pergunto às vezes, o que será que está brotando dos corações? Senhor, que eu pague as minhas dívidas, ou Senhor, que eu vá para o céu? Entende, meus santos? Precisamos novamente pedir a Deus que coloque nos nossos corações esta verdadeira fé, para que de verdade nós possamos celebrar o dia da Epifania, o dia em que Jesus se manifesta para os pagãos como seu Salvador e o seu Redentor. Que a Virgem Maria, que os santos missionários e mártires que creram profundamente nesta palavra, eles intercedam por nós, para que nós, no século 21, tenhamos a mesma fé que os cristãos de todos os tempos sempre tiveram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.